A paz do Senhor, meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus de Campo Grande. Tem como pastor-presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Sou da congregação de Augusto Vasconcelos, tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, sua esposa missionária Nádia. Nós estamos nesse vídeo aqui fazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. E nós temos a nossa revista, que nesse segundo trimestre de 2024 é a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, e nós estamos tratando sobre as ordenanças bíblicas. Nesse trimestre, quem está comentando a nossa revista é nosso bispo Abner Ferreira. Então nós estamos aqui durante todo esse trimestre falando sobre essas lições que tratam sobre as ordenanças bíblicas. Se você é novo aqui no canal, começou a nos seguir hoje, está vendo pela primeira vez, se você seja muito bem-vindo, e se você quiser pode buscar na internet a sua revista da Escola Bíblica Dominical no site da editora Betel. Você pode imprimir, você pode ter em mãos aí esse texto para que você possa acompanhar a lição também. Amém, meus irmãos? Então, você puder, faça isso, que vai facilitar muito o seu aprendizado, o acompanhamento da aula. Eu também já quero aproveitar aqui e agradecer a empresa Cop Betel Rio, o espaço que nos cede aqui para gravar esse vídeo. Que Deus possa abençoar. E se você quiser conhecer essa empresa, ela é de assistência de enfermagem domiciliar, procure nas redes sociais, você vai ficar inteirado do que a empresa trabalha. Amém? Então hoje nossa pré-aula vai ser sobre a lição de número 7, E essa lição vai falar sobre a ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Então é bíblico, É uma ordenança bíblica para que a gente seja homens e mulheres, sejamos cristãos fiéis e leais a tudo a que vier nas nossas mãos, e principalmente fiéis e leais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua palavra, que é o nosso modelo de fé e prática, nosso modelo, são as regras, são as orientações, são os mandamentos do Senhor. Então é uma ordenança a gente ser fiel a essas coisas. Tudo que vem às nossas mãos, nossa liderança, pastor, nosso patrão, nossas famílias, tudo que vem às nossas mãos para fazer, devemos fazer de forma fiel e leal, e principalmente ao Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Então devemos ser fiéis a Ele, leais a Ele. Para ser fiel a Deus e ser leal a Deus, nós precisamos cumprir os mandamentos que Ele nos deixou. Amém? Então a gente já começa com essa lição aí para nossos alunos, e precisamos entender que fidelidade e lealdade no dicionário eles são sinônimos, se a gente for observar. Mas existem algumas variações que nós vamos ver dentro da lição, que nós vamos entender que a lealdade, ela é como se fosse um complemento, uma melhora, uma valorização da fidelidade, um verniz, uma cobertura. Então nós vamos ver que a pessoa pode ser fiel e não ser leal na sua conduta, no seu dia a dia. Então nós vamos perceber que nem sempre na vida, na prática, essas duas palavras vão ser sinônimos como o dicionário nos orienta. Mas a gente vai perceber que o cristão fiel, o cristão que é fiel a Deus, ele é leal a Deus, e consequentemente ele é fiel e leal aos homens, aos amigos, aos cônjuges, ao trabalho, a tudo aquilo que ele for colocado na sua mão. Então é isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos. E ele vai trazer como texto áureo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que diz que a gente que deve se requerer dos despenseiros que cada um seja fiel, ou dos ministros, aquele que trabalha na obra, aquele que faz a obra do Senhor, ele deve ser encontrado sempre fiel e leal. Então a Bíblia traz como se ache fiel. Toda vez que alguém for olhar para ele, for procurar ele, ele tem que estar ali na posição de fidelidade à sua liderança, ao Senhor e aos mandamentos. Então esse é o texto áureo que o nosso comentarista trouxe. E como verdade aplicada, a gente destaca para os nossos alunos
que a fidelidade deve ser a marca registrada de todo cristão, para aquele que quer viver com Cristo na eternidade. Devemos ser fiéis ao Senhor, isso é uma marca, não é um momento, não é uma vez ou uma outra vez. Sempre devemos ser fiéis, por isso a ordenança é para uma vida de fidelidade e lealdade. Não vale ser fiel por um tempo, não vale ser fiel só uma vez, não vale ser leal só por um tempo, só uma vez. Tem que ser leal e fiel ao Senhor o tempo todo, a vida toda. Porque isso ele vai dizer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então, quando o Senhor for olhar, ele não adianta você falar para ele, não, fui fiel 20 anos, fui fiel 40 anos. Não, ele vai querer saber se você foi fiel durante toda a sua vida, até a morte. Então é isso que a gente precisa entender, a fidelidade e a lealdade, seja em qualquer situação, precisa ser fiel até a morte, a vida toda. Isso a gente vai observar que tem que ser a marca registrada do cristão. Então destaque isso para o seu aluno, porque são essas características que vão fazer a diferença na hora de nós alcançarmos a eternidade com Cristo. Tudo isso será visto. Então a gente precisa entender que é necessário sim viver uma vida de fidelidade e lealdade ao Senhor e a tudo que nos cerca. Amém? Destaque isso para o seu aluno. Aí ele traz como texto de referência Lucas capítulo 16, versículo 10 a 12 e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, né? Onde vai falar lá em Lucas que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito, né? E em Coríntios ele vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, né, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então a gente precisa entender essa necessidade de sermos fiéis sempre para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Em qualquer circunstância, a gente precisa ser sempre fiel. Por isso é o texto base e aquela coisa que quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor colocará. Então destaque isso para o seu aluno. E como introdução, a gente precisa entender o seguinte: nos dias de hoje, infelizmente, a gente vive uma fase do descartável, do volátil, da liquidez, das coisas que acabam rápido, que passam rápido. Ninguém tem mais compromisso com as coisas nos dias de hoje. Isso é muito ruim. E mesmo nesse ambiente onde tudo é descartável, onde os valores são circunstanciais, né? Então, mesmo nesse ambiente, nós cristãos devemos nos manter fiéis a Deus, ao nosso próximo, aos líderes, aos cônjuges, em tudo que envolve o reino de Deus. Entende? Que hoje em dia os relacionamentos eles são fiéis por um tempo. Enquanto aquela situação tá do jeito que combinou, tá do jeito que começou, a pessoa é fiel e leal. Teve uma variação para cima ou para baixo, uma mudança de cenário, nem que seja pequena, as pessoas já abrem mão, já jogam fora e já começam em outro relacionamento, seja na vida conjugal, seja na vida financeira, na vida com o patrão. A gente vive nos dias de hoje um ambiente totalmente descartável, totalmente momentâneo, e nós cristãos não podemos ser assim. Tudo a gente precisa ser fiel até o final, assumir o compromisso, vá até o fim, mesmo que as circunstâncias mudem, mesmo que as circunstâncias não fiquem do jeito que você gosta, mas se você assumir o compromisso, seja fiel e leal até a morte, para que o Senhor se agrade de você e você cumpra o mandamento que Deus está falando, amém? Então, destaque isso para os nossos alunos. É um desafio, mas a gente com Cristo e com fidelidade à sua palavra, a gente vai conseguir cumprir e vencer esses desafios para termos um relacionamento com Deus e com o próximo sempre de fidelidade. Aí no capítulo 1, ele vai falar fidelidade a Deus, ele vai trazer primeiro a fidelidade a Deus, como devemos ser, que características, como funciona ser fiel a Deus. E primeiro a gente vai definir,
que fidelidade vem do latim fidelis, e ela é uma característica daquele que é leal, confiável, honesto, verdadeiro, e cujos hábitos e comportamento eles se mantêm os mesmos, mesmo que haja mudança em alguma variável. Isso aqui a gente precisa já destacar para o nosso aluno. Ser fiel, ser leal, é ser honesto, é ser confiável, é ser puro, é ser amável, é ser honesto, é ser verdadeiro, independente se as circunstâncias estão ou não do jeito que a gente quer que esteja. Independente ou não, se teve variação no combinado ou não, você se mantenha fiel, porque você é o cristão. Então aqui já chame a atenção do seu aluno. Muitas pessoas assumem compromissos e porque alguma coisa mudou ali, alguma movimentação houve, a gente já deixa de lado, já muda de pessoa, já muda de relacionamento, já muda de empresa, já muda de igreja, já muda de emprego, porque houve uma variação que não te agradou. E aí você não suporta a mudança e deixa de ser fiel àquela situação. Isso não pode acontecer com o cristão. O cristão tem que ser fiel até o fim, mesmo que aquilo ali lhe cause dor, lhe cause prejuízo. E a gente aprende com quem? Com o nosso Senhor Jesus, que ele passou por um momento mais grave no Getsêmani, no momento mais angustiante da sua vida, onde dava ali toda a dor, todo o processo ali, mas ele foi fiel, ele não abriu mão porque a coisa ficou ruim, a coisa apertou para ele. Ele foi fiel, mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo suando sangue, ele foi fiel até o fim e cumpriu o compromisso que ele tinha assumido com o Pai de ir para a cruz e morrer a favor de nós, para nos redimir dos nossos pecados. Ele cumpriu a missão, mesmo causando dor a ele. Então isso aqui já é um grande destaque. Então a fidelidade a Deus é temê-lo e andar nos seus caminhos. Destaque-se para o seu aluno. Ser fiel a Deus é ser fiel a Ele nos seus caminhos, nos seus mandamentos, independente das circunstâncias. Porque Jesus diz, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ou seja, nós quando assumimos o compromisso com Deus, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, faz o batismo, assume um compromisso público com Deus, o que acontece? Nós estamos assumindo um compromisso de ser fiel a Ele até a morte, e ser leal até a morte, mesmo que as coisas mudem, mesmo que as aflições cheguem, mesmo que as lutas batam, nós precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Muitas pessoas estão vindo para o Evangelho numa fase boa, achando que vai resolver tudo, que vai ser só bênção, mas quando chega e vê as lutas acontecerem, as dificuldades chegarem, elas desistem do Evangelho, porque não está mais do jeito que começou. Então a gente precisa destacar para o nosso aluno que andar com Deus é ser fiel a Ele, independente se você está no palácio ou na fornalha, independente se você está no palácio ou dentro da cova dos leões. Seja fiel a Deus, independente se você está com o seu pai ou se você foi vendido para o Egito. Seja sempre fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, porque é isso que agrada ao Senhor. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. Aí capítulo 1.1. Fidelidade ao tratar das coisas de Deus. Aqui a gente precisa destacar para os nossos alunos que tudo que a gente mexe, tudo que a gente trata é de Deus. Então, quando a gente cuida das coisas de Deus, a nossa responsabilidade triplica, né? Quando você tem os seus dons, não é seu, é de Deus. Quando você prega, não é você que prega, é Deus que está te dando oportunidade. Quando você louva, é Deus que está te capacitando para louvar. Quando você faz as coisas na obra do Senhor, é Ele que está te dando. Então, é Ele que é o dono. Então, a nossa responsabilidade é muito maior, porque as coisas quando são de outra pessoa ou quando são de Deus, a nossa responsabilidade no cuidado é muito maior, porque não é meu.
né? Porque se uma coisa é minha e eu quebro, ou eu jogo fora, ou eu estrago, é meu, não causa prejuízo a ninguém. Mas quando eu pego alguma coisa emprestada, ou quando eu trato das coisas de Deus, eu preciso ter mais cuidado, mais responsabilidade, porque aquilo não é meu e não vai ser um prejuízo para mim, mas vai ser um prejuízo para outra pessoa e para o próprio reino do Senhor, quando eu faço as coisas dele de qualquer maneira. Então destaque isso para os seus alunos. A obra é de Deus, o reino é de Deus, nós somos apenas executores. Então a gente mostra isso, destaca isso para os nossos alunos, e a gente vai ver que todas as pessoas que cuidaram das coisas de Deus, que foram fiéis aos mandamentos do Senhor, que foram fiéis a tudo que Deus colocou na mão, que cumpriram as ordens do Senhor com fidelidade e lealdade, o Senhor abençoou, o Senhor deu sempre o melhor para eles, para a honra e glória do Senhor. Onde a gente tem exemplo de Jó, de Ana, de Noé, né, que cumpriram a risca o que combinou, o que fez com Deus, e Deus os abençoou de grande maneira. Então destaca isso para o seu aluno aí. Nós precisamos entender que tudo vem de Deus e a gente precisa tratar as coisas de Deus com amor, com zelo, com dedicação, para que possamos ser dignos de receber a recompensa que Deus dará aos que são fiéis até a morte. Destaque isso para o seu aluno. Aí o capítulo 1.2, ele vai dizer que a fidelidade é fruto do novo nascimento. Então, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, quando a gente se converte, destaque isso para o seu aluno, a gente passa a ser moldado pelo Espírito Santo. Então a gente passa a viver conforme a palavra do Senhor, conforme o Espírito Santo nos orienta. E as coisas velhas, aquilo tudo que a gente fazia na ignorância, a gente deve abandonar. E o caráter de Cristo, ele vai sendo demonstrado, ele vai trazendo à vista o caráter de Cristo com o passar do tempo e agir do Espírito Santo. Então, uma dessas características é a fidelidade, né? Então, a gente vai deixando a velha natureza e se tornando fiéis aos mandamentos do Senhor, né? Então, a pessoa vai ver a gente e vai ver quem? Cristo em nós. Então, um destaque para o seu aluno que a gente precisa entender que se a pessoa não consegue ser fiel, não consegue ser leal, ela precisa rever a sua caminhada e rever se ela realmente se converteu e nasceu de novo. A fidelidade é um resultado do novo nascimento. Então aquela vida que você tinha de relacionamentos descartáveis, quando você tem renovo do Espírito Santo, quando você nasce de novo, você não vive mais dessa forma. Você começa a entender que você precisa ser fiel até o fim e que isso é uma obrigação do cristão que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos sempre nos avaliar. Eu consigo ser fiel à minha esposa, eu consigo ser fiel ao meu patrão, ao meu pastor, aos meus líderes. Então isso que é demonstrando que a minha conversão é genuína, que o Espírito Santo trabalhou no meu caráter. Agora, se eu começo a desvirtuar, não sou mais fiel, começo a trair a confiança daqueles que estão ao meu redor, eu percebo que eu ainda não estou convertido, que ainda não houve uma regeneração, uma transformação. E aí eu preciso buscar em Deus uma conversão, um encontro real com Cristo, para mudar o cenário, para mudar a minha vida, para que eu consiga ser fiel até a morte. Aí, assim, as pessoas vão ver Cristo em mim por causa da característica de fidelidade e lealdade aos mandamentos do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. E no capítulo 1.3, a fidelidade é o quê? As doutrinas cristãs, né? A gente precisa entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas ela tem muito mais do que só isso. Ela tem mais as normas, os mandamentos, os estatutos. Então a gente precisa o quê? Ser fiel, ser obediente, ser fiel a essas ordens, ser leais a essas ordenanças. Por quê? Porque isso é que é esperado do cristão. Aí o nosso comentarista vai trazer
aquela característica que fala lá em Tiago, que diz que a fé, ela precisa da prática das obras para se firmar. Todas elas precisam ser praticadas. Então, o que acontece? Eu não faço as obras para ser salvo. Eu faço as obras porque eu sou salvo. Então, eu tenho prazer em cumprir a lei, tenho prazer no mandamento do Senhor, sou fiel, faço a obra do Senhor com fidelidade, com lealdade, porque houve uma conversão genuína, porque eu preciso entrar na porta estreita. Isso me leva a ter que obedecer os mandamentos e estatutos com fidelidade, com lealdade, com amor, com submissão, com boa vontade, com alegria. Isso me mostra que eu tenho prazer na lei do Senhor. Então eu caminho em direção à porta estreita de forma fiel, para que eu possa passar pela porta estreita, que é a que leva ao céu. Então a gente precisa destacar para o nosso aluno, porque Jesus mesmo disse que se a gente ouve a palavra do Senhor, se a gente conhece a palavra do Senhor e não as cumpre, o que acontece? É como aquela pessoa que constrói a sua casa na areia. Quando vem a tempestade, vem a luta, vem as dificuldades, a grande é a sua queda. Quanto a gente tem visto aí? Pessoas que conhecem os mandamentos, pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas não são fiéis na prática. E aí o que acontece? Quando a tempestade vem, quando a adversidade vem, quando a aflição vem, a luta chega, aquela pessoa não tem a raiz fixada na rocha, porque ela não pratica os mandamentos que ela conhece. E aí o que acontece? O vento vem, a luta vem, a aflição vem, uma dificuldade vem, e a pessoa larga aquele compromisso e não cumpre mais. Então a gente precisa entender que se a gente não cumpre a palavra do Senhor com fidelidade, o próprio Tiago diz que a gente é como aquele homem que olha para o espelho e a sua imagem reflete lá, mas daqui a pouco a imagem some. E aí você acaba ficando sem ter resposta. Logo esquece daquela imagem que estava refletida no espelho. Por isso Tiago está dizendo que aquele que não é cumpridor é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e logo se esquece. Então a gente precisa entender que ser fiel é cumprir na prática as doutrinas cristãs com fidelidade e com lealdade, para que assim a gente seja reconhecido como servos e fiéis ao Senhor Jesus e as pessoas possam ver Cristo em nós. Aí o nosso comentarista ainda vai dizer que toda e qualquer infidelidade doutrinária é, aos olhos de Deus, prostituição e adultério. Olha que coisa. Então, não adianta eu cumprir 99% do que a Bíblia diz e 1% não, esse aqui eu vou aliviar um pouco, esse aqui deixa quieto, porque eu não vou fazer não. Para Deus, um mandamento deixado para trás é a mesma coisa que prostituição ou adultério, porque o Senhor é santo, o Senhor é zeloso, Ele cumpre pela sua palavra e Ele busca que nós sejamos assim, sede santos porque eu sou santo. Então seja obediente porque o Senhor foi obediente, Ele é obediente, Ele sempre será obediente. Então a gente precisa ser fiel porque Deus é fiel até a morte. Então a gente precisa entender que se falhar em algum, também já não está servindo para Deus da mesma forma. Então a gente precisa entender que nos dias atuais as pessoas têm o quê? O homem como centro, sabe? E deixou Deus de lado. Então o que acontece? Eu ando com Deus nos dias atuais, é o costume das pessoas. Eu ando com Deus, eu cumpro as leis de Deus, enquanto aquilo está me beneficiando, enquanto aquilo está confortável para mim. Mas, quando a situação se inverte e a lei dele já começa a ser um desconforto para a minha vida, ou vai contra as minhas vontades, aí o que a pessoa faz? Joga a toalha, larga tudo para lá e vai viver do jeito dela. Por quê? Estão colocando o homem no centro e deixando Deus de lado. Mas essas pessoas, o que vai acontecer? Não herdarão o reino dos céus, porque Jesus diz
que a coroa da vida só será dada àquele que for fiel até a morte. Então destaque isso para os nossos alunos. Muitas pessoas têm se perdido dentro de relacionamentos da igreja com o pastor, dentro dos relacionamentos ministeriais, dentro de relacionamentos conjugais, dentro de relacionamentos empresariais, de emprego, de patrão, ou seja, do relacionamento geral. Muitos têm se perdido porque só querem obedecer ou só querem ficar dentro desses relacionamentos quando aquilo ali está trazendo benefício, está trazendo conforto. Mas quando a situação se inverte e aquela situação te deixa numa situação desconfortável, te deixa numa situação que não está de acordo com as suas vontades, o que as pessoas fazem? Larga marido, larga igreja, larga pastor, larga ministério, larga emprego, larga patrão e vai buscar em outros lugares que façam aquilo que ele quer que seja feito para poder satisfazer a sua vontade e não a vontade do Pai. Esse é um erro gravíssimo que as pessoas estão cometendo nos dias de hoje e está levando muitas pessoas para sair do caminho que leva para a porta estreita e ir para o caminho que leva para a porta larga, que é para a perdição eterna. Então destaque isso para o seu aluno. Quem é fiel em todas as circunstâncias, seja favoráveis ou desfavoráveis. Quem é fiel e tem prazer em ser fiel, é fiel e é leal e tem prazer em ser leal, independente se aquilo ali vai trazer conforto ou não para a sua vida, porque na vida do cristão verdadeiro, Cristo é o centro, Deus é o centro e a sua palavra é o centro. Então, obedecer a palavra, ser fiel à palavra, ser leal à palavra é o foco da vida do cristão verdadeiro. Mesmo que isso leve ele para a fornalha de fogo, mesmo que isso leve ele para a cova dos leões, mesmo que isso leve ele para a morte dentro de uma arena, mesmo que isso leve ele para o apedrejamento, ele é fiel até a morte e tem prazer em ser fiel ao Senhor, porque ele crê que nessas circunstâncias Jesus Cristo lhe dará a coroa da vida e levará para o reino dos céus, para a honra e glória do nome dele. Então, destaque isso para o seu aluno aí nesta aula, destaque que a gente precisa ser fiel, independente das circunstâncias serem favoráveis ou não, amém? Então, destaque isso aí. E a gente vai para o capítulo 2 mesmo, a fidelidade aos líderes eclesiásticos. Então, a gente precisa entender que quem é fiel a Deus, ele é fiel a Deus em todos os seus relacionamentos. Porque a Bíblia diz que se eu não amo o meu irmão, está o meu visor, está diante de mim, como eu vou amar ao Pai que eu não vejo porque ele está no céu. Então, se eu sou fiel a Deus, eu preciso ser fiel aos meus relacionamentos terrenos, aos próximos, aos homens. Porque se eu não consigo ser fiel no meu relacionamento com o meu próximo, eu não vou conseguir ser fiel ao meu relacionamento com Deus. Não dá para separar. Quem é fiel a Deus, ele é fiel em todos os seus relacionamentos terrenos. E justamente com os seus pastores é um desses relacionamentos, aos seus líderes eclesiásticos. Seja seu pastor, seja seu líder de departamento, seja seu líder de célula, de mocidade, seja o líder que for dentro do reino, dentro da obra do Senhor. Quem é fiel a Deus, consequentemente, vai ser fiel e leal ao seu líder também. Não dá para desvirtuar, não dá para fazer diferente. Então não dá para você falar mal do pastor, não dá para você largar a igreja que o pastor congrega, não dá para você viver em casa e achar que é crente e dizer, eu sou fiel a Deus, mas vivo em casa, não gosto do pastor, não gosto do meu líder, não vou para a igreja, não faço isso, não faço aquilo. E aí você dizer, não, mas com Deus eu sou direitinho, eu só não gosto deles. Tá errado, meu. Você é fiel a Deus, você precisa ser fiel aos seus líderes eclesiásticos também. Então, aviltar a liderança ou criticar a autoridade é semear a discórdia. Olha que coisa interessante o nosso comentarista trouxe. Então a gente precisa entender que falar mal de pastor, não fazer as coisas que o pastor fala, nosso líder, seja onde for,
Isso é problema, isso é semear discórdia, isso traz consequências graves para a nossa vida espiritual. Então destaque isso para o seu aluno, porque o crente que é fiel e leal a Deus, ele é fiel ao seu líder eclesiástico em todos os aspectos. Não é só quando o líder está vendo, é quando o líder não está vendo. Ele é fiel nas atitudes quando o líder está e quando o líder não está. Ele é fiel no que ele faz e no que ele fala. Esse é o grande detalhe. Muitas pessoas acham que ser fiel ao líder é cumprir o que o líder pede, é ir nos cultos, é falar, é estar lá com o pastor, mas quando as coisas viram, quando você sai daquele ambiente, você fala mal do pastor, você critica o que ele orientou, você critica o que ele falou, você critica as atitudes dele, fala mal dele. Isso não é ser fiel, entende? Ser fiel até a morte. Você precisa ser fiel no que faz e no que fala também. Então cuidado quando você for criticar uma coisa que o pastor fez, quando você for falar do pastor, cuidado mesmo, para que você não seja caído e traído pelas suas próprias palavras e você seja condenado por causa delas. Cuidado com essa situação. Então o capítulo 2.2, né, vai falar sobre tratai-os com estima e amor, né? Então ele está falando dos nossos líderes eclesiásticos. Então a gente está falando sobre pastores, sobre líderes de departamento, sobre professores da escola bíblica, qualquer pessoa que exerça, né, uma liderança sobre você dentro do reino de Deus. Então destaque isso para o seu aluno, seja ele professor da escola, seja ele líder do louvor, líder de departamento, qualquer pessoa que exerça uma liderança sobre a sua vida dentro do reino de Deus está enquadrado no que a gente está falando aqui sobre líderes eclesiásticos. Então cuidado com você quando você vai lá e diz: eu sou fiel ao meu pastor, eu amo meu pastor, mas não suporto o líder do louvor, e você faz parte daquela equipe, você não está sendo fiel a Deus e aos seus líderes eclesiásticos, e até mesmo ao seu pastor. Não adianta você amar seu pastor, obedecer o seu pastor, e lá no ensaio, lá quando o pastor não está, você fica se debatendo com o seu líder, você fica criticando o seu líder, o seu professor, e isso também é infidelidade ao pastoreado, porque foi o pastor que botou o líder, foi o pastor que botou aquela pessoa sobre aquele departamento. Quando você não é fiel lá, você não é fiel ao seu pastor e, consequentemente, você não é fiel a Deus. E isso traz um grande problema e grandes consequências para a nossa vida espiritual. Então, destaque isso para o seu aluno. E o que a gente está falando aqui? 2.1, tratar com estima e amor. Então, quando você tem o seu pastor com amor e com estima, o que você vai fazer? Você vai procurar obedecê-lo, como a gente falou na aula passada. Você vai procurar fazer aquilo que vem à sua mão de boa vontade, com voluntariedade. Para quê? Para que seu pastor tenha prazer em você, não tenha que prestar conta sua gemendo, né? Então a gente precisa entender que quando a gente trata com amor o nosso pastor, com estima, a gente está entendendo que aquele homem foi colocado por Deus, e aí sim eu estou amando, eu estou cuidando para que ele exerça o seu pastoreado da melhor maneira, para que assim o Senhor abençoe a minha igreja, a minha coletividade. Então a gente precisa entender que o pastor também é ser humano, o pastor tem sentimento, tem emoções, tem necessidades, sabe? Tem momentos que ele não está bem, que ele não está feliz, tem momentos que ele pode estar mal-humorado, ele tem os mesmos sentimentos, as mesmas coisas que você também. Então, muitas das vezes as pessoas não têm paciência, não amam o pastor, não tem coisa, porque às vezes foi lá falar, mas o pastor não recebeu, não pôde atender, a pessoa já fica com raiva, não tem tolerância, porque acha que o pastor tem que estar lá, tem que visitar em todas as casas, tem que ir em todos os hospitais, aonde tiver alguém, o pastor tem que ir, tem que estar. Meu irmão, não dá. O pastor não é super-homem, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O pastor tem família, o pastor tem sua vida, tem seu emprego em muitos dos casos. Então entenda isso. Quantas pessoas deixam o ministério, criticam o pastor porque diz: um dia eu fiquei doente lá em casa e o pastor não foi me visitar.
Ah, um dia minha filha ficou doente no hospital e o pastor não foi visitar. Ah, fulano da minha família morreu e o pastor não foi lá fazer o funeral. Meu irmão, entenda uma coisa, nem sempre o pastor vai conseguir assistir todo mundo. É um homem para 400 pessoas, para 300 pessoas, dependendo da igreja, ou até mais do que isso. Não é impossível. Então você que ama, você que estima o seu líder, você precisa entender que ele é ser humano como você. Às vezes ele não está bem, ele não quer ir numa situação, ele não está passando uma fase boa e ele não consegue assistir a todo mundo. Então se você ama o seu pastor, procure compreendê-lo. Procure entender, leve em conta a idade, leve em conta que ele tem família, leve em conta que às vezes ele está passando por um problema de saúde, ele está por alguma situação, ele está passando por um momento de dificuldade, por solidão. Então procure ajudar, procure orar, procure, valorizar o seu líder, cuidar dele, procurar saber se ele está precisando de alguma coisa. É muito difícil a gente ver pessoas que se preocupam com o pastor, meu. Todo mundo vai lá para ele, olha, eu estou com esse problema, ora aqui por mim, eu estou com essa situação, estou com isso, estou com aquilo, é meu filho, é meu genro, é minha família, meu isso, meu emprego, a minha dívida, ora, me aconselha, me faz, o que eu digo, o que eu faço, mas dificilmente alguém vai lá e pergunta, como é que o senhor está, mas como é que o senhor está passando? O senhor está precisando de alguma coisa? Muitas das vezes ovelhas não se preocupam com o pastor, sabe? Mas é fundamental e é interessante que a gente entenda que ser fiel ao pastor também é cuidá-lo, amá-lo, estimá-lo. Por isso nosso comentarista está trazendo aqui, para dizer que o pastor tem necessidade, tem dificuldade, passa por luta, passa por aflições. A família do pastor não é perfeita, o pastor não é perfeito, o seu líder de departamento, a família não é perfeita, ele não é perfeito. Então tenha compreensão, tenha tolerância com seu pastor, com seus líderes, porque nem sempre eles vão conseguir fazer tudo que você espera que faça, te dar toda a assistência que você espera que devia ter. Então entenda isso, meu irmão. Comece a aliviar um pouco, porque a gente é muito complacente com a gente, mas cobra muito do outro, sabe? Exige muito. Não, pastor, é papel dele vir me visitar, é papel dele vir trazer a ceia, é papel dele vir ligar para mim, cuidar de mim, não sei o que e tal. Nem sempre vai conseguir. Então entenda isso, alivie um pouco, porque ele também tem suas necessidades e suas dificuldades também. Muitas das vezes pare um pouco de cobrar e pergunte se ele precisa que se ajude também, porque às vezes você ajudando ele, você tira um pouco o fardo das costas e ele vai ter condições de ajudar mais as pessoas, inclusive você. Então ele também é de carne e osso, né? Então a gente precisa destacar isso para os nossos alunos. E aqui a gente vê, ele trouxe um exemplo aqui que eu gostaria de destacar para os irmãos: tratar com estima e amor aos seus líderes e principalmente a Deus. E ele traz um exemplo de Jonatas, né? Quem lembra de Jonatas? Jonatas foi o filho do rei Saul. Olha que coisa, ele era filho do rei Saul e também ele era amigo de Davi e ele era servo de Deus. Então o que aconteceu? Chegou um dado momento da vida dele que ele era fiel a Saul, mas ele também precisava ser fiel ao seu amigo Davi e ser fiel a Deus. Olha que coisa, situação que o rapaz ficou. Mas como ele era fiel a Deus em primeiro lugar, fiel aos seus mandamentos, aos seus estatutos, a Bíblia diz que ele foi fiel tanto a Saul no seu proceder, como Saul sendo seu pai e sendo rei, e também foi fiel ao amigo Davi, a sua amizade que ele teve. Ele não tomou partido para o pai ou para o filho ou para o amigo. Ele conduziu em fidelidade os dois relacionamentos, porque ele era fiel a Deus. Então ele procurou entender o que seu pai fazia, entender o que seu pai estava vivendo, mas procurou também ajudar seu amigo, porque ele tinha consciência
até onde Davi tinha, até onde Saul ia, e ele conseguiu ali viver o relacionamento fielmente a tanto a seu pai quanto ao seu amigo, porque ele era fiel principalmente ao Senhor. Então destaque para o seu aluno que quem ama, quem estima, ele se esforça para amar o seu líder de ministério, o seu líder de departamento e o seu pastor também. Ele consegue conviver com várias lideranças e ser fiel a todas elas, porque o objetivo dele é ser fiel principalmente à liderança do Senhor nos seus mandamentos. Então ele consegue caminhar, se ser fiel ao seu professor de escola, a ser fiel ao seu líder de departamento e a ser fiel ao seu pastor, por mais que muitas das vezes eles não convivam e eles não atuem com a mesma direção. Saul era de um jeito, Davi era de outro, e Jonas conseguiu ser fiel ao seu amigo Davi e ao seu pai e ao rei Saul da mesma forma. Olha que coisa interessante, porque ele era fiel ao Senhor e Deus conseguiu conduzir ele dentro desses relacionamentos conflituosos, porque Saul chegou a uma fase que ele vivia em conflito com Davi, mas Jonas ali no meio do caminho conseguiu ser fiel aos dois lados, porque Deus o honrou e o guiou os seus passos. Então, destaque isso para o seu aluno, você precisa estimar e amar todos os líderes que estão com você, porque você precisa ser fiel a Deus em primeiro lugar. Aí o capítulo 2.2, a fidelidade tem o seu fundamento no amor, né? Então, como a gente falou, quem ama é fiel. Então você só consegue ser fiel a Deus, você só consegue ser fiel a sua liderança se você tiver amor por eles, se você tiver amor pelo pastor, se você tiver amor pelo seu líder, e esse amor vem da onde? De Deus. Então, quando você é fiel a Deus, o Senhor coloca esse sentimento e a fidelidade e a lealdade se estabelece ali no amor. Então, quando você vê uma pessoa que não é fiel, uma pessoa que não é leal, você já começa a entender que o amor foi descartado. Porque quando o amor é descartado, ele não sobra nem sombra da fidelidade. A pessoa não se preocupa em ser fiel, porque ele não ama aquela pessoa, não é assim? Então, a maioria das pessoas, quando rompem seus relacionamentos, seja em qual âmbito for, ele não tem amor pelo aquele chefe, ele não tem amor pelo aquele cônjuge, porque a situação saiu do seu conforto, não está de acordo com as suas vontades. O que a pessoa faz? Larga, deixa a fidelidade para lá, deixa a lealdade para lá e recomeça e arruma outros relacionamentos. Por quê? Porque o amor foi descartado. Sem amor e sem amor, a fidelidade e a lealdade não se estabelece, né? Por isso Jesus diz: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha aí. Não é amar a Cristo você dizer que ama, não é amar a Cristo você se arrumar domingo para ir para a igreja, não é amar a Cristo ofertar na casa do Senhor, não é amar, não é assim que se estabelece o amor cristão, não é com obras em si, mas em sim guardando os seus mandamentos. Foi o próprio Jesus que disse. Então, quando a pessoa não cumpre os mandamentos do Senhor, por mais que ela diga que ama a Deus, que faz as coisas para Deus, mas em algum lugar ela não faz, ele está dizendo que aquele não ama a Ele. E quem não ama a Cristo, quem não guarda o seu mandamento, também não será amado pelo Pai. É uma condição direta para você ser amado por Deus, para Cristo poder se manifestar em você, para que as obras do Senhor sejam sobre a sua vida, é necessário amá-lo de forma de guardar os seus mandamentos e acreditar neles. Por isso o salmista vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de manhã até o sol se pôr. Então, quando a gente tem prazer em cumprir os mandamentos, quando a gente tem prazer em ser fiel ao Senhor, aí sim você demonstra que ama ao Senhor. É isso que a gente vê na vida dos homens e mulheres, nos heróis da fé, que foram fiéis até a morte, porque amavam ao Senhor, guardavam seus mandamentos, e eles sim demonstraram o amor verdadeiro por Deus quando viram que
aquela situação ia vir contra eles, mas eles preferiram morrer e ser fiel ao Senhor, amar e guardar os seus mandamentos. É isso que a gente vê na vida daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por mais que o rei ameaçasse eles com a fornalha, por mais que o rei acendeu o fogo mais forte, ele disse: eu não vou trair o meu Senhor, não vou deixar de cumprir o mandamento do meu Deus, mesmo que eu morra. Ali eles estavam demonstrando o amor incondicional ao Senhor. E aprove a Deus livrar das mãos do rei Nabucodonosor, na mão daquela fornalha. Mas muitos não foram livres. Muitos heróis da fé morreram, comidos por leões, comidos por feras no Coliseu, no início da igreja. Muitos, por amor a Cristo, tiveram seus filhos mortos, foram atrocidades feitas na época do início da igreja, principalmente, porque eles eram fiéis ao Senhor. Muitos foram queimados vivos, muitas mulheres foram cerradas suas barrigas enquanto estavam grávidas, muitas pessoas morreram de forma cruel por ser fiel ao Senhor e não abriu mão de cumprir os seus mandamentos, não abriu mão de guardar aquilo que estava escrito. E esses eram o que verdadeiramente amaram a Deus e com certeza estão lá no céu, receberam a coroa de vida, a coroa da vitória, estão gozando da recompensa eterna pela sua fidelidade até a morte. Esses são os que amam e têm o fundamento do amor gravado no seu coração, e através dele é que são fiéis até a morte. Então, destaque isso para o seu aluno: sem amor ninguém consegue ser fiel e leal. Então, quando você vir uma pessoa que trai, uma pessoa que não é leal, coloque o amor dele em xeque, porque ele não tem amor por essa pessoa. Amém? Destaque isso para o seu aluno. Capítulo 2.3. A fidelidade é recompensada pelo Senhor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É o que ele está colocando: ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Todas as pessoas que são fiéis, em algum momento receberão a recompensa. Ou aqui na terra e lá no céu, ou só lá no céu, mas em algum momento a recompensa vai chegar. Então destaque para o seu aluno e diga: vale a pena ser fiel até a morte, se for necessário. Amém? Destaque isso para o seu aluno. Aqui ele traz como exemplo interessante aquela parábola dos talentos. Olha que coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus contou essa parábola, que um patrão, um dono de terra saiu para uma viagem muito longa e deixou alguns talentos. 1 talento para um servo, 2 talentos para o outro, 4 talentos para o outro, e falou para eles: olha, cuidem desse talento. Era simplesmente para eles cuidarem, para que eles pudessem, quando o homem voltasse, aquele senhor voltasse, eles dessem retribuição, eles trouxessem aqueles talentos de volta para aquela pessoa, para aquele patrão, para aquele servo. E a Bíblia diz que quando o patrão voltou, o que tinha ganho 4 dobrou, o que tinha ganho 2 dobrou, e o que tinha ganho 1 não fez nada, escondeu, não granjeou. Então o que aconteceu? Ele não recebeu a recompensa, perdeu aquele talento e não pôde viver com o Senhor. É isso que ele está dizendo: é o seguinte: no dia do julgamento, o Senhor não vai julgar a sua capacidade. Quanto que você encheu a igreja? Com quantas pessoas se converteram quando você cantou? Com quantas pessoas você converteu quando você pregou? Não vai ser o resultado do seu trabalho que Jesus vai julgar, mas no grande julgamento ele vai julgar se você foi fiel a tudo aquilo que ele te deixou. Jesus não olhou a quantidade que aqueles servos granjearam. Ah, você ganhou o dobro, que maravilha, você ganhou o dobro, você não ganhou nenhum, não. Na verdade, o que ele olhou foi a fidelidade. O problema daquele homem que ficou com um talento só não foi o fato dele não ter ganho outro talento para o patrão receber em dobro, como as outras pessoas fizeram. Foi o fato dele não ser fiel ao que o patrão falou para ele fazer. Vai lá, granjeia e trabalha esse talento para quando eu voltar eu receber.
E o que ele fez? Ele escondeu e descansou. Ele não cumpriu, não foi fiel enquanto o patrão estava longe. É o que Jesus está falando. Eu não vou olhar a sua quantidade, a sua capacidade, tudo que você fez. Eu quero saber se você foi fiel a mim em todas as mandamentos que eu falei para ser. É isso que a gente diz. Então, a Bíblia vai dizer que o homem fiel será ricamente abençoado. E ser fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Essa recompensa, essa fidelidade vai ser muito abençoado, vai ser muito recompensado. Entenda, ela pode ser recompensas temporais aqui na terra, como a eterna lá no céu. Se a gente for observar a vida das pessoas que foram fiéis a Deus, Deus proporcionou a eles bênçãos aqui na terra, mas principalmente lá no céu. Você vai ver Jó. Foi fiel ao Senhor, não colocou culpa em Deus, não reclamou de Deus, não murmurou, não largou a caminhada, não se desviou. E aí a fidelidade de Jó permitiu com que ele recebesse em dobro tudo que ele tinha perdido. Se a gente for olhar na vida de Daniel, a sua fidelidade ao não comer os manjares do rei serviu para ele virar o quê? Governador da Babilônia. Se a gente for olhar para José, a fidelidade dele dentro da casa de Potifar, dentro da prisão, fiel ao Senhor e ao seu patrão, o que aconteceu com ele? No final, o Senhor proporcionou que ele fosse governador do Egito, um cargo que nem existia, foi criado só para ele. Ele foi fiel ao relacionamento dele com Deus e com o seu patrão. Lembra quando a mulher de Potifar tenta ali a se deitar com ela? Ele vai dizer: como posso eu fazer isso, ser pecar contra Deus e contra o Senhor Potifar, que me colocou de mordomo da casa e não me deixou tocar em você? Olha que coisa, a preocupação dele foi ser fiel ao Senhor, porque aquela mulher não era sua esposa, e ele foi fiel também ao seu patrão, que tinha colocado ele como mordomo de toda a casa, mas vedou a moça porque a moça era esposa dele. E aí José diz para ela: como eu posso pecar, quebrar a minha fidelidade a Deus e ao meu patrão? Então a gente percebe que essa fidelidade de José é que fez com que lá no final da história ele recebesse a recompensa. Então destaque isso para o seu aluno. Seja fiel, por mais que você hoje não receba nada, por mais que essa fidelidade hoje lhe traga problema, te leve para a prisão, te leve para situações vexatórias, te leve para situações de aperto, mas você precisa continuar sendo fiel, porque lá no final o Senhor te recompensará, ou com coisas aqui na terra, ou com a coroa da vitória lá no céu. Mas uma hora a recompensa, a sua fidelidade vai chegar e você será recompensado e vai valer a pena ter sido fiel ao Senhor. Veja como foi Jesus. Ele veio a esse mundo, passou seu ministério terreno, foi fiel a tudo que ele combinou, tudo que Deus mandou ele fazer, por mais que doesse, por mais que ele fosse humilhado, por mais difícil que foi, ele foi moído na cruz, mas ele foi fiel até o final. E a Bíblia diz que por causa da sua fidelidade, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é acima de todo nome, sobre o qual todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, seja no céu, seja na terra, seja embaixo da terra. Ele recebeu como recompensa um nome acima de todo nome. É o nome de Cristo é que tem poder, que tem mudar, porque ele recebeu em recompensa do Pai pela sua fidelidade. Então, veja que todos os que são fiéis são recompensados para a honra e glória do Senhor. Veja a Ana. Ana combinou, fez um voto com o Senhor e foi fiel a esse voto, foi leal a esse voto. Você acha que é fácil para uma mãe que era estéril, não tinha filho, não tinha ninguém, recebeu o seu filho e quando ele desmamou, entregou lá na casa do Senhor, no tabernáculo, e ela só via esse menino uma vez por ano? Você acha que é fácil uma mãe fazer isso? Mas porque ela foi fiel ao Senhor, que combinou com Deus, ela foi fiel até a morte, ali, por mais que doesse nela, por mais que a saudade apertasse, por mais que, meu irmão, uma coisa é você combinar sem ter. Aquela mulher era estéril, não tinha nada, vivia num sofrimento,
E um dia, de repente, ela pegou um filho no colo, meu. E aí você pensa, agora como é que vai ser para devolver essa criança? Imagina, um sonho dela, sempre quis ser mãe e recebeu aquela criança, conviveu com ele um pouco tempo enquanto ele mamava e depois entregou, cumpriu o voto. Acha que foi fácil para ela? Não foi. Você acha que não causou desconforto nela? Com certeza causou, mas ela era fiel ao Senhor com quem ela combinou, com quem ela fez o voto. E aí o que Deus fez? Abençoou ela de tal maneira que ela teve Samuel. Samuel foi extraordinário, um homem de Deus, e ela ainda teve mais 6 filhos. E ela vai dizer lá que a mãe era estéril, foi alegre mãe de 7 filhos, para honra e glória do nome do Senhor, porque o Senhor recompensou ela extraordinariamente por causa da sua fidelidade. Por mais que ela gemesse e chorasse, mas ela cumpriu, entregou o menino Samuel lá no tabernáculo, e ele só via ele uma vez por ano e cumpriu o seu voto, e Deus a recompensou. Então, destaque isso para o seu aluno. A fidelidade sempre será recompensada pelo Senhor, seja aqui na terra ou seja no céu. Então seja fiel até a morte, e sobre ela te darei a coroa da vida, para aqueles que são fiéis e leais até a morte. Por isso a ordem é uma vida de lealdade e de fidelidade. Uma vida, não é um momento nem uma vez, é uma vida. Então destaque isso para o seu aluno. A fidelidade à igreja e ao ministério. Agora a gente já está no capítulo 3. Olha que interessante, nós estávamos falando sobre a fidelidade aos líderes eclesiásticos, ao pastor, ao líder de departamento, e agora ele vai falar sobre a fidelidade à igreja, ao ministério, né? E aí a gente precisa entender que também precisamos ser fiéis, sim, à nossa igreja, ao nosso ministério, a tudo que envolve, porque não é ser só fiel ao pastor, mas tudo que envolve o reino do Senhor. Então aqui é interessante que ele define lealdade como ser uma pessoa plenamente confiável. Olha que coisa, lá no início eu falei que lealdade e fidelidade, o dicionário diz que são sinônimos, mas na prática vê uma diferença. A lealdade é a pessoa que é plenamente confiável, com retidão moral e não fala pelas costas, guarda os segredos confiados. A lealdade mostra uma pessoa sincera, franca e verdade. Ou seja, a fidelidade, ela é a obra, ela é a obediência, ela é você fazer. E a lealdade é ser fiel quando aquela pessoa não está. Isso é a essência da lealdade. A lealdade é como se fosse um verniz da fidelidade, entende? Então muitas pessoas estão ali na frente do pastor, são fiéis, cumprem as ordens, faz as coisas, mas quando o pastor vira as costas, quando ela sai daquele ambiente, só Deus sabe o que ela fala, como critica, como murmura, e isso não é ser leal. Então a fidelidade dela está comprometida, né? E aí 3.1 vai dizer: a fidelidade à igreja que congregamos, né? Muitas pessoas só vão à igreja, só são fiéis à igreja quando as coisas estão confortáveis para ela, né? Então entenda, uma pessoa que é muito volúvel, muito volátil, um dia tá, um dia não tá, um dia quer fazer, um dia não quer fazer, veja, isso não é bom, isso não é característica do cristão. O cristão é fiel em qualquer situação. Quando ele é fiel à igreja, ele cria laços de amizade, ele cria comunhão entre os irmãos. Então o lugar de salvo é na igreja. Tem que amar e tem que ser membro daquele corpo e amar aquele corpo. Olha que coisa. Então, a pessoa que muda de pensamento e atitude como o vento, você conhece pessoas assim, que um dia está animado ali, participando, querendo fazer, mas a situação muda um pouquinho, aí não colocam ela de frente, aí ela já não quer fazer mais, já larga para lá. Então a gente precisa entender que nós precisamos ser fiéis à nossa igreja, às nossas doutrinas, aos nossos costumes, à nossa liderança. De início ao fim, você se membrou a essa igreja, foi você que escolheu participar dela, foi você que escolheu fazer parte da igreja. Então seja fiel a tudo que envolve a igreja que você congrega, meu. Faça de boa vontade, seja leal, não fique variando
posicionamento. Muitas pessoas mesmo, a gente vive dentro da igreja, a gente percebe que aquela pessoa chega com uma euforia, com voluntariado, eu vou fazer, eu vou isso, eu sou aquilo, conta comigo e tal, enquanto a igreja, enquanto as coisas estão a seu favor. Mas aí chega uma situação que às vezes a pessoa não recebe aquilo que espera, às vezes não ganha um cargo que ela queria, às vezes é remanejada, ela fazia uma coisa, o pastor troca, não coloca mais ela, o ano vira e o pastor tira de um departamento e coloca no banco. E aí, meu irmão, aí você vai ver quem é quem. É quando você tira aquele destaque daquela pessoa, porque é muito engraçado, muitas pessoas amam a igreja enquanto estão em destaque, enquanto estão com cargo, enquanto estão queridinha ali, aparecendo na liderança, aparecendo no slide, aparecendo nos cartazes, mas de repente se muda o pastor, ou se muda a liderança, e aquela pessoa é colocada um pouco no banco, não fica com tanto destaque, aí o que ela faz? Vira as costas e vai embora, fala mal da igreja, reclama de todo mundo. Por quê? Não tinha a fidelidade, não criou laços, não criou amizade. Entenda isso, meu. Nós precisamos entender que temos que ser fiéis à igreja em que nós congregamos. Você escolheu, você preferiu ficar ali. É mais vantagem se você não está gostando, se você não está numa situação boa, você chega e se desliga, pede para ir para outra igreja, se membra a outra igreja. Não fique num local fazendo murmuração, reclamando, sendo infiel àquela liderança, àquela igreja que você está membrado. Muitas pessoas fazem rebelião, fazem picuinha. Eu era desse departamento, hoje é culto jovem, eu era líder do jovem. Aí no ano seguinte me tiraram do líder do jovem. Aí o que a pessoa faz? Quando é culto jovem ele não vai, porque ele não quer prestigiar a nova liderança. E aí, porque tirou ele do destaque, ele não quer participar mais. Isso não é ser fiel. Isso é ser fiel somente a você. Quando está tudo bem, aí você é fiel. Mas a liderança mexeu, alguma coisa aconteceu, você sai. Mas você continua sendo daquela igreja, então você tem que ser fiel a todos os departamentos. Se esforce, meu. Mas o departamento é outro, não é o culto que eu vou, mas participe, é daquela igreja, você faz parte, é da sua congregação, ajude, seja fiel, participe, seja leal, não fique falando mal da sua igreja, não fique falando mal dos departamentos, para que você consiga ser abençoado também, para a honra e glória do Senhor. Por isso a Bíblia diz, sede firmes e constantes, sempre abundante, e sabendo em vós que o seu trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundante. Cuidado com essas pessoas que estão sempre mudando de igreja, que estão sempre mudando de ministério, estão sempre mudando, voltando, vai e volta, porque não são fiéis, não são leais. Ela só fica enquanto está confortável. Quando o negócio aperta, ela pula do barco, vai para outra igreja, para ver se lá na outra fica melhor, e depois ela volta, e depois ela vai. Então lembre-se, a fidelidade é marca registrada do cristão. Quando ele fica pulando de galho em galho, tem coisa errada aí e deve ser revista. E aqui o nosso comentarista, ele vai falar que uma das causas que traz a infidelidade à igreja ou à congregação é que nós estamos vivendo um tempo do fim e muitos não suportam a sã doutrina, têm coceira nos ouvidos e se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças e conveniência. Meu irmão, muitas das vezes as pessoas procuram igrejas para buscar igrejas que se adaptem a ela e não procuram se adaptar àquela igreja. Olha que coisa. Muitas das vezes o irmão ou a irmã tem algum tipo de comportamento que a sua igreja não aceita, mas ela vai buscar outras igrejas que aceitem para dizer que lá ela é bem aceita, ela é bem vista, porque estão cercando de doutrinas que não agradam ao Senhor. Você vai ver, existem pessoas que enveredam pelo ramo do homossexualismo, por exemplo. E aí, o que acontece? Na igreja sã, na sã doutrina, essa prática não é aceita, porque ela não é bíblica.
Então o que vai acontecer? O pastor vai repreender, o pastor vai exortar e aquele ambiente vai ficar desconfortável para quem quer praticar esse tipo de atitude. Aí o que eles fazem? Vão para igrejas aonde aceitam essa prática, para que aquela igreja se comporte e se adapte ao seu comportamento. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis a quem? Às doutrinas bíblicas, e não irmos para igrejas que têm doutrinas que são preparadas para homens viver, para que as pessoas vivam a sua vontade. Então a gente precisa ficar atento a isso. Uma das coisas que tem causado muita infidelidade dentro da igreja, fazendo com que pessoas larguem o ministério, larguem a igreja, é justamente isso: procurar igrejas e locais que se adaptem ao seu mau comportamento, ao comportamento que é infiel à palavra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, sim. E capítulo 3.2, ser fiel ao Senhor e ser fiel à igreja onde congregamos, amém? Então destaque isso. Nós falamos sobre a fidelidade ao pastor, à liderança e também à igreja. Então tudo faz parte, tudo é um relacionamento que nós temos e devemos ser fiéis porque somos fiéis ao Senhor. Capítulo 3.2, por trás de uma igreja tem um ministério de suporte, né? Então assim, o nosso comentarista ele vai dizer: ninguém é obrigado a se filiar a uma igreja local, a um ministério, mas ao se filiar é preciso manter o mínimo de consideração. Você não pode brigar contra um sistema estabelecido. Quem não se adapta, sai e não entra em rebelião. Mas quem fica e não se adapta, ele se rebela contra o sistema. Olha que coisa interessante. Você escolheu a igreja, meu irmão. Você se membrou à igreja. Aí o que acontece? Chega lá, você não gosta de alguma doutrina, você não gosta, você não se adapta e você sente de Deus que aquilo ali não é para você, que você não está bem, que aquela igreja não tem o perfil que você busca. O que você faz? Você vai lá, conversa com o pastor e diz: olha, eu tentei, mas eu não me adaptei, eu senti no desejo no coração de procurar uma nova igreja, procurar um novo lugar que tenha aonde eu possa me adaptar, onde é mais perto de casa. E aí os motivos são vários. Mas você chega na liderança e se desliga e busca uma nova igreja. Agora o que acontece? Muitas pessoas, ela se filia na igreja e fica ali sem gostar. E reclama do culto, e reclama do horário, e reclama do pastor, e reclama da liturgia do culto, e reclama disso, e reclama daquilo, e reclama, como se ela fosse obrigada a ficar naquela igreja. Isso não existe, meu. Nós temos, graças a Deus, várias denominações, várias igrejas que são fiéis, são igrejas que andam conforme a palavra do Senhor, e você pode escolher para você viver e trabalhar e conviver no corpo de Cristo na igreja que melhor se adequa ao seu perfil bíblico, né? Não é procurar uma igreja que se adeque ao seu perfil, ao seu comportamento antibíblico, como nós demos os exemplos aqui do homossexual que busca uma igreja que aceite isso. Não é isso que estamos falando. Você procura uma igreja que você se adeque aos costumes daquela igreja, né? Existe igreja, por exemplo, que as irmãs não podem usar calça jeans, ou não pode usar blusa sem manga, aí usa um roupão, pum. Se você é irmã e não gosta desse ambiente, não gosta de usar esse tipo de roupa, é um costume dessa igreja, meu. Você chega para o pastor e diz: olha, eu não me adaptei a esse costume de usar esse roupão. Aí você vai lá, agradece o período que você ficou, pede seu desligamento e vai para uma igreja que aceite a calça jeans, que aceite, que no costume dela tenha lá a roupa que você acha melhor, que se adeque a você dentro da moral e dos bons costumes da Bíblia. Você procura isso e se adequa àquele ambiente. Mas se você ficou ali, não fique murmurando porque você está usando aquele vestido, aquela roupa grande. Entende, meu? É uma coisa simples que a gente precisa aprender, porque a gente tem que entender que quando eu fico num ambiente murmurando contra um ambiente, contra o costume, reclamando daquilo que está sendo feito, isso é uma rebelião. O Senhor vê, o Senhor conhece e Ele não vai, né,
se agradar disso e você vai acabar tendo problema e é melhor evitar, né? Glória a Deus por isso. E o capítulo 3.10 diz que a lealdade firma a fidelidade. Então, quem mostra fidelidade, mostra lealdade. A lealdade está ligada ao tratamento pessoal e a fidelidade está ligada ao cumprimento de deveres. E assim a gente fecha a nossa aula para a honra e glória do Senhor, entendendo que quem é fiel cumpre os deveres e quem é leal trata com lealdade a pessoa. Então destaque isso para o seu aluno. É aquela coisa, eu cumpro a lei quando ele está me vendo e cumpro a lei quando a pessoa não está me vendo. Amém? Então aqui a gente entende que ser fiel, a gente conclui assim essa aula dizendo que ser fiel e leal vem da conversão genuína. Se você não está conseguindo ser assim, procure se converter, ter um encontro real com Cristo. Peça ao Senhor um coração abençoador, um coração obediente, fiel e leal, para que você consiga ser fiel ao seu ministério, ao seu pastor, ao Senhor e a todo relacionamento que estão à sua volta. Ser fiel é cumprir as tarefas quando a pessoa vê, e ser leal é ser leal àquela pessoa quando ela não está vendo. Guarde isso no seu coração e você tenha uma aula abençoada, que Deus possa te abençoar, e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Amém? Que Deus te abençoe, uma boa aula em nome do Senhor Jesus.